Você consegue compreender por que muitas pessoas ficam por muito tempo em relacionamentos abusivos? Meu nome é Denislaine, eu sou psicóloga aqui na Casuly e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre esse assunto. Com certeza você conhece alguma pessoa que está por muitos anos em um relacionamento que não te faz bem. Ela até consegue enxergar muitas vezes que aquele relacionamento não faz bem, é um relacionamento abusivo, mas não consegue sair dele. E as pessoas, elas especulam muito, né? Por que ela não sai daquela situação? Por que ela não larga aquela pessoa? Por que ela não vive sozinha? Os amigos especulam muito, não conseguem entender. Até mesmo a própria pessoa, ela não consegue entender o porquê ela não consegue sair daquela situação. Há muitas razões que impedem que uma pessoa ela consiga sair de um relacionamento abusivo. Hoje eu vou falar aqui algumas delas para que você possa identificar se você ou algum conhecido, um parente, um amigo está passando por alguma dessas situações. A primeira razão é baixa autoestima. Uma pessoa com baixa autoestima, ela não acredita em si mesma. Ela não acredita que ela mereça coisas boas. Então, elas são muito manipuláveis e muito propícias a estarem num relacionamento abusivo. Uma das características de um abusador é a manipulação emocional. E uma pessoa com baixa autoestima, ela é muito manipulável, por quê? Porque ela acredita que ela não é digna de nada. Então, ela acredita que ela merece aquilo que o abusador faz com ela. Uma outra razão é o medo. O medo, ele governa as ações e as emoções de uma pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo. Quais medos que essa pessoa tem? Medo de ficar sozinha, medo do que as pessoas vão falar, medo do próprio parceiro, medo, de ela terminar o relacionamento e ele não aceitar, medo de não conseguir se bancar financeiramente. Muitas pessoas que são vítimas de relacionamentos abusivos, elas dependem financeiramente de seus parceiros, então elas têm medo de tomar uma atitude e não conseguir se bancar financeiramente. E esse medo associado com a baixa autoestima faz com que a pessoa ela acredite que ela não consiga viver sem esse parceiro abusador. Uma outra razão é a dependência emocional. A dependência emocional, ela é a campeã aí, em relacionamentos abusivos. Por quê? Como uma das características do abusador, como eu já disse, é a manipulação emocional, ele manipula o seu parceiro de uma tal forma que faça com que ele acredite que não consegue viver mais sem ele. Então, a pessoa ela acredita que depende daquela outra para viver. Quem nunca ouviu aquela frase? Mas se eu perder ele, eu morro. Se ele for embora, eu não sei o que fazer da minha vida. Essas são frases típicas de alguém que é dependente emocional do outro. Uma pessoa dependente emocional, ela realmente acredita que não consegue viver sem o outro e que não pode viver de nenhuma forma sozinha, que ela só consegue viver se ela tiver com aquele parceiro. Uma outra razão muito comum é o comodismo. Muitas pessoas, elas vivem há tanto tempo nessa situação que já se acostumaram. Elas usam frases do tipo, ele é assim mesmo, um dia ele muda, ou então, poxa, já vivi a vida inteira com essa pessoa, agora que eu vou me separar? Elas se acostumaram tanto com aquela situação que elas não querem sair daquele lugar, daquela zona de conforto. Então, como eu já disse um pouco atrás no vídeo, muitas dessas pessoas são dependentes financeiras, então elas têm medo de sair daquela situação e não conseguir financeiramente bancar a casa, bancar os filhos. Então elas preferem se acomodar naquela situação, elas preferem viver sendo abusadas psicologicamente ou fisicamente do que sair da zona de conforto e ter que buscar um novo rumo na vida. E assim, vivendo nesse comodismo, nessa zona de conforto, essas pessoas elas acreditam que elas têm o controle da situação. Às vezes ele fica nervoso, às vezes ele me agride psicologicamente, fisicamente, mas depois passa, a gente fica bem.
ele mantém a casa, ele mantém meus filhos, ele me dá uma vida boa. Esse é o comodismo. E aí a pessoa só vai passando anos e anos e anos dentro dessa situação de abuso. Uma outra situação muito comum é a vítima querer ajudar o parceiro. Ou seja, ela usa frases do tipo: ele só precisa de ajuda para mudar. Ele vai mudar, eu sei que vai mudar um dia e eu vou estar aqui com ele para ajudar ele de alguma forma. Então, ela vê no parceiro alguém que precisa de uma ajuda, seja psicológica, né, ou de um psiquiatra, e ela sempre tenta ajudar aquele parceiro, sendo que, na verdade, quem precisa ser ajudada é ela. E nessa situação de acreditar que pode consertar o parceiro, a pessoa ela vive anos e anos e anos num relacionamento abusivo, sempre naquele ciclo. O parceiro vacila, fala que vai mudar, ela está ali do lado, quer ajudar, ele fica um tempo, tudo bem, fala que vai mudar e depois volta de novo a fazer, né, o que fazia, agressões físicas, agressões psicológicas, e vira esse ciclo, né? Ele faz, ela acredita que ele vai mudar e por aí vai. Pessoas que vivem num relacionamento abusivo, elas só conseguem sair, na maioria das vezes, quando chegam no seu limite. Infelizmente, sabemos que muitas nem conseguem, né, sair dessa situação, porque o abuso chega ao ponto de tirar suas vidas. Então, é importante que essas pessoas, se você conhece alguém, uma pessoa que está passando por isso, que elas não sejam julgadas. Elas precisam de acolhimento, elas precisam de conselho. É muito importante, né, a rede de apoio nessa situação, para que ela possa enxergar e conseguir sair desse relacionamento. Se você conhece alguém que passa por isso, que está dentro de um relacionamento abusivo, que precisa de ajuda, aconselhe a ela a procurar um profissional. E se você passa por isso, entenda que você não precisa estar nessa situação. É muito difícil sair, mas procure a ajuda dos seus amigos, pessoas, parentes que você sabe que estão próximos de você e que querem somente te ajudar. E, muito importante, procurar uma terapia, procurar uma ajuda profissional, porque o processo terapêutico vai ser de extrema importância para que você consiga se fortalecer e sair dessa situação. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem com os amigos. Até a próxima!